Oiê, eu sou a Marcela e a gente vai fazer uma resenha e uma análise do livro Dom Casmurro. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre a história do autor. O Machado de Assis nasceu 21 de junho de 1839 no Morro do Livramento. Ele era pobre, gago, descendente de escravos e epilético. Ele conseguiu sair de casa aos 16 anos de idade e foi trabalhar como aprendiz de tipógrafo. Lá ele conheceu Manuel Antônio de Almeida, que também era escritor, e ele pegou muito essa influência dele para começar a escrever resenhas e crônicas sobre a sociedade da época e a política. Em 1987 ele fundou a Academia Brasileira de Letras, onde foi presidente por 10 anos. Ele morreu idoso e depressivo no dia 29 de setembro de 1908, aos 69 anos de idade. Falando agora um pouco mais sobre o livro em si, ele está entre o romantismo e o realismo. Então, as características internas e externas dos personagens vão ser reveladas gradualmente ao decorrer da história. E ela vai se passar entre 1857 e 1875, embora o livro tenha sido escrito em 1890. Toda a história do livro vai se passar baseando dentro da cabeça mesmo do Bento Albuquerque, que ele vai ser o protagonista e o narrador da história, falando seus sentimentos, seus conflitos que envolvem os seus pecados, suas paixões, seus medos, suas dúvidas. E a gente pode dizer que o estilo de história narrada não é linear, então ele vai e volta em várias partes da história, ele se lembra de algumas coisas, esquece de outras. Narrada em primeira pessoa por um homem já velho e solitário, que está tentando atar entre duas pontas da sua vida, a infância e a velhice. O tom de romance que é construído em flashback é de uma pessoa desiludida e amargurada. A sua visão dos fatos narrada é totalmente subjetiva e unilateral. Ao longo da história vão acontecendo vários momentos, vários eventos que vão tornando a escrita cada vez mais cativante. Então, o livro vai contar, né, como a gente disse no começo, sobre alguns dos sentimentos dele, algumas das paixões dele, e vai se basear principalmente no relacionamento dele com a Capitu, que é a principal pessoa que ele gosta, vizinha dele. E um fato muito importante, né, um acontecimento muito marcante da história, que começa toda essa narrativa, é quando o Bentinho escuta atrás da porta a conversa do agregado da casa junto com a mãe, dizendo de uma suspeita que ele tinha referente à paixão do Bentinho e da Capitu, sua vizinha e menina que ele gostava. É importante comentar sobre a promessa que a mãe do Bentinho fez, e mais pra frente a gente vai analisar um pouco psicologicamente cada um desses personagens mais importantes, né? E a mãe do Bentinho faz uma promessa de colocar Bentinho no seminário e fazer dele um padre, e o agregado insiste na mãe em fazer isso, e o Bentinho, né, a partir desse acontecimento, passa a se dar conta realmente de que ele estava a fim de Capitu e que estava tendo um clima por ali, e eles conversam sobre convencer a Dona Glória a Bentinho fazer direito. Bentinho tenta falar com o agregado dele sobre isso, que ele não gostaria tanto de ir, tentar convencer, né, o agregado a conversar com sua mãe, já que ele já estava induzindo ela a levar ele para o seminário, e Bentinho tentou dar aquela forçada, dizendo que ele seria o próximo comandante da casa, digamos assim, então ele colocaria ordem e deu uma pressionada no agregado para que ele ajudasse Bentinho a não ir para o seminário e sugere fazer direito, mas no final não dá certo e Bentinho vai para o seminário. Importante citar que antes de Bentinho ir para o seminário propriamente, ele conversava muito com o Capitu ainda e contou sobre essa conversa que ele escutou atrás da porta sobre ir ao seminário, sem contar o motivo inicial, que era a suspeita do agregado, né, em relação a Bentinho. Ao longo da história, o Dom Casmurro vai narrar muito bem e tentar explicar como é a personagem Capitu, como é
essa menina desde pequena e ele sempre a descreve como uma menina muito esperta que gosta de saber sobre detalhes. Quando Bentinho vai para o seminário, ele visitava a família mesmo assim e acabava conversando com Capitu e encontrando com ela. Ele percebia que ela continuava bem, enquanto ele diz que continuava chorando por ela. Ele faz amizade com Escobar lá no seminário e os dois, né, e bem incomodados de estarem fazendo seminário, sem acreditar que tem o dom para aquilo, eles planejam sair. É muito engraçado a relação do narrador a mostrar a sua relação quanto à religião. Então, em vários momentos ele vai criticar de certa forma, ele vai fazer alguns comentários muito curiosos em relação à sua religião, ao seu relacionamento com Deus, seja em forma de prece também, em forma de oração, que muitas vezes ele se prometia e prometia a Deus ter, né, um relacionamento mais fortificado, mas no final das contas ele não acabava cumprindo com isso e fazia outras promessas em cima disso, e ele sempre conversando talvez de forma um pouco irônica. Depois de sair do seminário, Escobar casa com Sancha e eles casam e têm um filho, enquanto Bentinho e Capitu vão ter um filho também um pouco mais para frente, com muita dificuldade. E o ponto principal da história, né, onde Escobar morre porque ele era um atleta e ele morre afogado em uma competição de natação e Capitu chora muito e é um momento do enterro assim onde Bentinho analisa muito e busca entender o sentimento de Capitu, entender o que ela estava pensando naquele momento, e ele descreve o choro dela como choro de amante. Ele fica desde o início com muita dúvida, até mesmo se o filho era dele. E isso gera muitas dúvidas em vários diálogos, inclusive ele tenta envenenar o seu filho. E dentro dessas crises de ciúmes que Bentinho tinha, ele chegou aí em um teatro e esse teatro se tratava da obra Otelo. O ciúme é um tema fundamental na tragédia de William Shakespeare, na obra Otelo, através da personagem Otelo por Desdemona, sua esposa. Desdemona é estrangulada pelo marido, que acredita que ele tenha cometido o adultério com seu grande amigo Cássio. Essa temática shakespeariana também é refletida na obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, com a desconfiança do personagem Bentinho, que acredita que sua esposa Capitu cometeu o adultério com seu amigo Escobar. Bentinho, após assistir à peça teatral Otelo, de Shakespeare, imagina-se no papel de Otelo e Capitu no da personagem Desdemona. E nessa peça, Bentinho não acha que ele é o problema em ter um ciúmes muito grande, mas sim que, inclusive, o personagem da peça estava correto em ter ciúmes, em ter desconfiança da esposa. Depois de muitas brigas, né, Capitu e Ezequiel na Europa, Bentinho deixa eles lá, então eles ficam por lá. Capitu morre na Europa, Ezequiel volta para casa em busca do seu pai, não se lembra muito bem do que aconteceu e depois ele vira arqueólogo e acaba morrendo em uma viagem. Agora vamos falar um pouco de análise psicológica. Resumidamente, Bentinho é bem triste, amargurado. A história começa nele contando essa história porque não tem muito o que fazer. Ele decide escrever um livro contando de suas histórias e ele se vê como uma pessoa sozinha. E como comentamos no começo, a Camille falou, ele tenta trazer a infância para a juventude, inclusive ele tenta refazer a casa que ele morava antigamente, trazendo imagens, mas ele fala que não traz os sentimentos, né? Ele consegue até trazer as coisas materiais, mas não os sentimentos que ele tinha. Ele parece ter remorso da história, então ele fala, né, conta a história de forma meio rancorosa
E ele é advogado, então ele defende sua causa da história, ele parece tentar reafirmar que agiu corretamente em cada um dos pontos e principalmente se convencer de que ele é a vítima da história, inclusive colocando o Capitu como a culpada. E não que conscientemente ele tenha sido maldoso ao escrever isso, ou ter sido intencional a realmente se convencer de que ele era a vítima, mas ele é tendencioso a contar sua história. Então não é muito confiável se ter a narrativa da parte dele e nem a contar os fatos, talvez a defender-se, já que ele deixa a hipótese de que Capitu é a vilã da história. Já sobre Capitu, a gente vê que todos os personagens da história são explicados por um participante dela, né, o Bentinho, que, como falamos agora, ele é tendencioso, e ficamos com dúvida, né, sobre realmente a personalidade dela. Ela com certeza é a personagem principal feminina da história e é inicialmente descrita como uma menina que tem traços únicos, que é muito bonita, inteligente, tem um olhar misterioso e tudo isso traz a paixão, né, de Bentinho a Capitu. O Machado ele coloca em Capitu as características de uma mulher com qualidades e defeitos que é próprio do realismo. E apesar do sentimentalismo que ele usa para descrever Capitu, ela é marcada por uma personagem de personalidade forte que é própria da concepção de mulher real que o realismo tenta trazer mais uma vez. E José Dias, falando de Capitu para Bentinho, com o propósito de insinuar um caráter duvidoso da mesma, ele fala que ela possuía olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, né, uma citação famosa do livro que gera cada vez mais dúvidas sobre a traição em Bentinho. Falando agora da Dona Glória, mãe de Bento, ela representa a mulher, a dona da casa, que tenta seguir a vida normalmente depois do falecimento do marido. E ao seguir a vida de forma natural, ela mostra que o casamento deixou boas memórias para ela, o que é confirmado por Bentinho no trecho que ele fala da fotografia, que seus pais estavam juntos, que estavam felizes. E então a Dona Glória ela também mostra um modelo feminino real, assim como Capitu de mãe, só que ela volta mais para esse lado de mãe, de esposa e, né, de viúva que dedica toda a sua vida à vida familiar e cumpre a rotina com prazer. Inclusive, a gente pode observar a fé dela, onde em um trecho ela comenta sobre ter mais importância a fé do que a nossa própria vida. E ela também leva a promessa, né, adiante de toda a história, é um motivo de todo Bentinho ir ao seminário e ter todo esse desenrolar de história. Já sobre Dona Fortunata, mãe de Capitu, a gente vê uma personagem de contraste com o marido, porque enquanto essa mãe era forte e determinada, o marido possuía um caráter mais pacífico. E vale ressaltar que eles jamais se opuseram à amizade de Capitu e Bentinho. E esses personagens possuem personalidades distintas que justamente essas diversas faces demonstraram a visão machadiana da mulher real, visto que na estética realista os personagens apresentam tanto os defeitos quanto qualidades e são representadas temáticas, né, dentro do livro como o adultério, a ambição, a destemedida, a dissimulação e a vaidade. Ao final, falando um pouco sobre o tipo de história, ele é bem cético e bem pessimista, trazendo uma dúvida de pensamentos, mas ao mesmo tempo é bem irônico e humorista, né? O humor machadiano. Traz uma sondagem psicológica também, que é revelar a psique humana. A principal linguagem usada na obra Dom Casmurro é a metáfora. Com ela, podemos perceber que ela afeta e interfere todos os pensamentos e as ações realizadas em toda a narrativa.
dando ao romance a sua vitalidade e coerência literária. Ao final, o livro todo não se trata necessariamente se Capitu traiu ou não, mas a gente consegue observar um tipo de leitura clássica que vai trazer muitos sentimentos ao longo da história, vai trazer muitos pensamentos para o leitor e coisas curiosas que hoje em dia é difícil de se encontrar. A obra machadiana é muito boa e merece o reconhecimento que tem.